Em Évora, a cultura inspira a paz. No âmbito de Évora 2027 e assinalando os 80 anos de Hiroshima e Nagasaki, participe na conferência Então e a Paz, dia 21 de maio, no Palácio de Dom Manuel. Reflita sobre o papel da cultura, educação e artes na construção de um futuro mais pacífico, com Vítor Ângelo e Pilar Del Rio. Então e a Paz, um encontro pela cultura da paz em Évora. Mais informações em www.cm-evora.pt. Muito bom dia a todos e a todas. Estamos em direto do Palácio de Dom Manuel, aqui em Évora. Sejam muito bem-vindos a esta conferência que tem como tema central uma pergunta simples, mas com uma determinada profundidade e se calhar é difícil respondê-la. Então e a paz? Num tempo em que os conflitos se multiplicam, as instituições internacionais enfrentam tensões internas e a esperança de soluções duradouras parece cada vez mais frágil, é urgente refletir sobre o que significa construir paz, não apenas como um objetivo diplomático, mas como um projeto ético, social e humano. É com grande honra que temos nesta conferência e connosco Pilar Del Rio, jornalista, escritor e presidente da Fundação José Saramago, e Vítor Ângelo, antigo representante especial do secretário-geral das Nações Unidas, representou as Nações Unidas em vários países, como coordenador local dos programas de apoio ao desenvolvimento, bem como enviado e coordenador de programas de apoio humanitário em áreas pós-conflito. A pergunta que vos faço de entrada é esta que dá a mote à nossa conferência. Então e a paz? Vítor Ângelo, olá, bom dia, bem-vindo. Daqui a pouco vamos ter também o público a participar e a trazer questões, mas o Vítor tem algo que nos quer dizer. Será que tem a resposta para esta questão ou não? Vou-lhe passar o microfone. O Vítor, se calhar, fala do púlpito, exatamente. Claro, exatamente, para esta primeira comunicação, porque... Será que vamos ter aqui uma resposta a isso mesmo? Vamos ver. Bom, a resposta sobre a paz é uma resposta relativamente fácil. Eu penso que nesta audiência e nesta mesa não haverá ninguém que seja contra a paz. Há alguém entre os presentes que queira levantar o braço e dizer que é contra a paz? O grande problema é definir a paz. O que é que se entende por paz? Porque, na realidade, é um conceito extremamente lato e eu penso que um dos objetivos desta sessão, desta manhã, é, de facto, nós tentamos cobrir as diferentes dimensões desse conceito. Mas, antes disso, eu queria dizer duas ou três coisas. Primeiro, agradecer ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Évora pelo convite. Um convite que muito me honra. Como sabem, o meu irmão e eu somos nativos desta cidade. Eu diria mais exatamente nativos das Alcaçarias, porque o nosso reino naquela altura, quando éramos pequenos e durante a escola primária, etc., ia da Igreja de São Mamede até às portas da Viz e tinha como limite praticamente a Rua da Viz. E essa era a nossa cidade de Évora, nessa altura. Eu digo isto por várias razões. Porque a cidade, uma das razões é porque a cidade estava dividida. A própria cidade. Vocês são mais novos, muito mais novos do que eu. O Sr. Presidente da Câmara Municipal é certamente muito mais jovem do que eu, todos os outros são muito mais jovens que eu e por isso não sabem que naquela altura, estamos a falar de há 60 anos atrás, 65 anos atrás, a cidade estava dividida em setores. E quando um rapaz que não fosse da zona de São Mamede, Portas de Viz, viesse para a nossa zona, era uma autêntica guerra. Por isso, o meu contacto com a guerra começou quando eu era pequeno. De facto, nós não aceitávamos, nessa altura, que jovens e crianças, nomeadamente crianças e jovens da escola primária ou até mesmo do início do liceu, mas sobretudo da escola primária, viessem brincar para a nossa zona. Ou seja, já esta noção de conflito existia naquela altura. E eu passei grande parte da vida a tentar resolver conflitos. Começou aí,
Depois tive 42 anos fora, em trabalhar em várias organizações internacionais e em vários domínios dentro dessas organizações, mas lembro-me sempre das alcaçarias e e do que acontecia nessa altura nas alcaçarias. E devo-vos dizer que se alguma vez fosse presidente da Câmara das Alcaçarias, provavelmente nunca haverá uma Câmara das Alcaçarias, mas se alguma vez eu fosse presidente da Câmara das Alcaçarias, uma das primeiras coisas que eu faria era distribuir a todas as famílias das alcaçarias a Carta das Nações Unidas. Parece-me que é um documento fundamental. E é um documento que é praticamente desconhecido. Esta Carta das Nações Unidas, se fosse seguida a par e passo, parágrafo por parágrafo, trazia-nos a paz. A verdade é que nós assistimos à violação constante desta Carta das Nações Unidas. E eu sugeriria a todos os presentes, quando tiverem a oportunidade, leiam a edição portuguesa. Esta é a edição em inglês, eu ando sempre com esta edição, mas leiam a edição em português da Carta das Nações Unidas e ficarão com um outro entendimento do que deve ser o relacionamento entre os povos, do que deve ser o relacionamento entre os Estados, do que significa a paz e também, em certa medida, quando se fala da paz, também se tem que falar da legítima defesa, do que significa não haver paz por razões de legítima defesa. Mas é fundamental. Este é um documento fundamental e esta é certamente uma das mensagens que eu queria trazer para esta conferência. A Carta das Nações Unidas. Infelizmente, esta Carta das Nações Unidas tem sido violada de uma maneira cada vez mais sistemática nos últimos 20 anos. E, sobretudo, a partir do ano 2010 para cá. A Carta das Nações Unidas, por exemplo, permite resolver conflitos entre os Estados, conflitos dentro dos Estados, por isso guerras civis ou situações de terrorismo dentro dos Estados, mas, na realidade, o Conselho de Segurança das Nações Unidas não tem conseguido, sobretudo a partir de 2010, como eu disse, não tem conseguido aplicar como deve ser a Carta das Nações Unidas. E esse é um dos grandes problemas, é a divisão que existe ao nível do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E essa divisão que existe ao nível do Conselho de Segurança das Nações Unidas é especialmente visível desde 2014. Já tinha começado anteriormente, mas a partir de 2014, com a crise na Líbia, com a crise na Síria, com a crise mais tarde na Crimeia, com outras crises no Médio Oriente, nomeadamente a questão entre Israel e a Palestina, com crises em África, no Mali, no Congo Democrático, na República Centro-Africana, em vários países do Sahel, com crises também na América Latina. A verdade é que os países membros das Nações Unidas, que têm assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas, não têm conseguido aplicar a Carta das Nações Unidas. E então, outra mensagem que eu gostava de vos trazer é que é fundamental fazer pressão para que o Conselho de Segurança funcione. Por isso, primeira mensagem, aplicar a Carta. Segunda mensagem, fazer com que o Conselho de Segurança funcione. E a terceira mensagem, que também é ligada ao assunto, é que é preciso reformar o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança que nós temos hoje não corresponde, de modo algum, nem pouco mais ou menos, ao mundo de 2025. Este é um Conselho de Segurança
que corresponde ao mundo que existia em 1945. E esta é uma das questões mais prementes ao nível internacional. É a reforma do Conselho de Segurança. Quando vos dizem é preciso reformar as Nações Unidas, pensem sempre no seguinte: ao falar-se na reforma das Nações Unidas, está sobretudo a pensar, e acima de tudo, na reforma do Conselho de Segurança. É incompreensível, e eu vou ser breve em relação a isto, mas acho que é importante este tipo de mensagem aqui na cidade de Évora, até por uma outra razão que eu depois mencionarei. É incompreensível que a França tenha um lugar permanente no Conselho de Segurança, que o Reino Unido tenha um lugar permanente no Conselho de Segurança, que a Índia não tenha um lugar permanente no Conselho de Segurança, que o Brasil não tenha um lugar permanente no Conselho de Segurança, e assim sucessivamente. Ou seja, grandes países com uma influência geopolítica enorme na sua região e ao nível internacional não têm assento no Conselho de Segurança. Ou seja, não têm capacidade de intervir na resolução dos conflitos. Por isso, a questão da resolução dos conflitos e o papel que o Conselho de Segurança deve exercer na resolução desses conflitos é uma outra questão que é absolutamente fundamental. Vão-me perguntar, mas é para quando a reforma do Conselho de Segurança? Eu trabalhei nos anos 90, depois da queda do Muro de Berlim, depois das grandes alterações geopolíticas que aconteceram com o fim da Guerra Fria, vamos chamar assim. Eu trabalhei nos anos 90 num projeto de transformação do Conselho de Segurança e nessa altura acreditou-se que seria possível alterar a composição do Conselho de Segurança. De repente surgiram questões do tipo: mas quem é que vai representar a África no Conselho de Segurança? Vocês têm uma resposta para isso? O Conselho de Segurança e os 5 países permanentes não conseguiram encontrar uma resposta. A própria África não conseguiu encontrar uma resposta. A ideia era que pelo menos um país africano tivesse um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Surgiram imediatamente 2 países a dizer: esse assento deve caber-nos a nós. Quais foram esses países? A África do Sul e a Nigéria. O Egito disse: alta aí, nós também somos um país africano. E mais ainda, somos um país que está a cavalo entre a África e os países árabes. Por isso, nós é que devemos estar no Conselho de Segurança. Nós é que devemos representar a África no Conselho de Segurança, porque ao mesmo tempo faremos a ponte com os países árabes. Conclusão: impossível encontrar uma solução no que diz respeito à África. Peguemos na América Latina. Não se importa que me prolongue? Não, de todo, por favor. Porque me siga o exemplo, porque é importante compreender o debate que se impõe. Que se perceba de onde é que está a raiz dos conflitos atuais. E a raiz destes conflitos atuais está neste desentendimento que existe e da falta de representatividade que existe ao nível do Conselho de Segurança. Peguemos na América Latina. O Brasil disse imediatamente: nós devemos estar como membros permanentes do Conselho de Segurança. O México disse: não, o Brasil. Por que o Brasil? Porque não o México? E a Argentina disse o seguinte: como o Brasil e o México não se entendem, a Argentina é que deve estar no Conselho de Segurança. Por isso a questão da América Latina ficou resolvida. Não havia acordo entre os países da América Latina sobre quem deveria estar no Conselho de Segurança.
E assim sucessivamente, se me permitem, eu percorreria rapidamente as outras regiões do globo para a gente ter uma ideia de conjunto do que são estas coisas. Na Ásia, é evidente que a Índia foi o primeiro país a dizer: nós devemos ter um assento permanente no Conselho de Segurança. E imediatamente 2 países disseram: nem pensar. A Índia no Conselho de Segurança? Nem pensar. Que países? A China e o Paquistão. E então aparece um outro país que diz: mas nós deveríamos estar no Conselho de Segurança, já que a Índia não pode estar, mas que é preciso um país asiático, e esse país era a Indonésia. Só que a Indonésia, nessa altura, estava a ocupar Timor-Leste. E houve vários países que disseram: não, como é que um país que está a ocupar um outro país pode ser membro permanente do Conselho de Segurança? Por isso, essa parte da questão também ficou resolvida, ou melhor, não ficou resolvida. Surge então o Japão a dizer: nós perdemos a guerra, mas neste momento somos uma grande potência, somos, do ponto de vista económico, um dos grandes países do mundo, devemos ter um assento permanente no Conselho de Segurança. É evidente que apareceram imediatamente 2 países a dizer: o Japão, nem pensar. A China e a Rússia. A Rússia porque tem uma disputa territorial no norte com o Japão. E pronto, o problema da Ásia ficou em águas de bacalhau. Faltava a Europa. O que fazer com a Europa? Quem é que deveria representar a Europa no Conselho de Segurança? Deveriam continuar a ser a França e o Reino Unido? Ou deveria ser a Comissão Europeia, em nome de todos? Ou deviam ser a França, o Reino Unido e mais 1 ou 2 outros países? E esta disputa demorou bastante tempo a ser debatida em Bruxelas. E à frente, a coordenar a disputa, estava um conterrâneo do nosso companheiro catalão. Ou seja, estava Javier Solana. E Javier Solana, que é um homem, eu conheci bem a Javier Solana, e conheço bem a Javier Solana, é um homem extremamente hábil, extremamente astuto, disse: não, a Europa deve manter o Reino Unido, deve manter a França, são 2 lugares já, não vai perder esses 2 lugares, e além disso a Europa normalmente consegue eleger mais 2 rotativos, porque há os membros rotativos. Ou seja, de repente a Europa tem, em qualquer ano que passa, em 2025 ou em 2010, em qualquer ano, tem 4 ou 5 membros sentados no Conselho de Segurança. Ou seja, nós, como continente relativamente modesto, digamos assim, em termos pelo menos de população, etc., etc., acabamos por ter uma representatividade no Conselho de Segurança muito superior à África, que não tem nenhuma, ou melhor, só tem 1 ou 2 membros rotativos, e normalmente esses membros tanto pode ser a Etiópia como pode ser São Tomé e Príncipe, ou seja, estamos a falar de um gigante e de um anão, ou pode ser qualquer outro país, enfim, mas ao fim de 2 anos sai e entram outros. E então Javier Solana disse: não, vamos manter estes 2 e vamos tentar que haja mais 2 membros, ou pelo menos mais um membro permanente, para além dos rotativos, permanentes no Conselho de Segurança. E imediatamente surgiram 2 candidatos. Adivinham quais? Primeiro, a Alemanha. A Alemanha disse: não, nós devemos estar no Conselho de Segurança. Somos um país
importantíssimo na Europa. Agora somos um país unido, unificado, por isso devemos ter um assento permanente no Conselho de Segurança. E depois surgiu outro, disse, mas como é que é? Já lá estão os ingleses, vão os alemães, os franceses são meio nórdicos, é preciso alguém do sul. E então surgiu a Itália. A dizer, não, a Itália, historicamente, é um país extremamente importante e, por isso, deve ter poder histórico, e não só, porque era também, em certa medida, uma potência industrial, deve ter um assento permanente e deve representar o sul da Europa, deve ter um assento permanente no Conselho de Segurança. Isto é para vos dizer que esta é uma das grandes questões. Uma das grandes questões que está por resolver ao nível internacional. Esta questão tem um impacto enorme na não resolução de conflitos, nomeadamente de conflitos existentes, o caso do conflito entre a Palestina e Israel, o caso do conflito entre a Rússia e a Ucrânia e outros conflitos em outras partes do mundo, incluindo, evidentemente, conflitos em África e conflitos na Ásia. E estou a pensar, em particular, a situação dramática que se vive em Myanmar, no antigo Birmânia, na antiga Birmânia. Por isso, parece-me importante que se perceba isto e que se perceba também o seguinte: uma das funções do Conselho de Segurança era, de facto, reconstruir a paz. E nos países em que pudesse e conseguisse reconstruir a paz, acabava por nomear, e eu chefiei algumas dessas missões, nomear uma missão para manter a paz e fazer com que a reconciliação nacional, que é uma questão fundamental, a reconciliação nacional é, de facto, uma das grandes questões, porque é muito fácil, em qualquer parte do mundo, inclusive, eu disse há bocado, entre as alcaçarias e o pessoal que morava na Rua da Moeda, havia conflito. É muito fácil haver conflitos dentro dos países também. Por isso, o que eu estava a dizer era que o Conselho de Segurança tem o objetivo de colocar no terreno, destacar para o terreno, missões que mantenham a paz, uma vez conseguido um processo de paz, uma vez concluído um processo de paz, e que tenham também a capacidade de permitir ao Estado de se reconstruir e fazer com que as funções fundamentais da soberania funcionem. A última missão aprovada pelas Nações Unidas deste tipo foi em 2014. Há 11 anos que não se consegue aprovar, ao nível do Conselho de Segurança das Nações Unidas, uma missão de paz. Há sempre um dos 5 que veta, que diz que não. E isto, em certa medida, explica a situação caótica e cada vez mais caótica, cada vez mais perigosa, cada vez mais instável, cada vez mais dividida em que o mundo se encontra. E por isso é que é fundamental falar da paz. E esta é outra mensagem. Não só é fundamental falar da paz, como é também fundamental falar da rede que me trouxe aqui a Évora hoje. Mayors for Peace. Estas redes multinacionais e multilaterais são absolutamente essenciais, porque são essas redes que permitem às pessoas de diferentes origens, de diferentes continentes, de diferentes filosofias políticas e humanitárias e humanas, terem um ponto de encontro, um objetivo comum e trabalhar em conjunto para
o bem da humanidade. Ou seja, uma organização como Mayors for Peace e outras organizações do género promovem a compreensão internacional, promovem a solidariedade, promovem uma coisa que é absolutamente fundamental, que nós temos que viver juntos, que não há outra solução. E que os problemas do século XXI são problemas que exigem soluções coletivas. Já lá vai o tempo em que a solução se resolvia no bairro da Comenda e ficava no bairro da Comenda. Já lá vai o tempo em que a solução se resolvia ao nível de Portugal e ficava em Portugal. Hoje, a magnitude, a dimensão dos problemas é tal que é preciso um esforço universal, um esforço global. E por isso, uma resposta multilateral é fundamental. E esta é outra mensagem que eu queria também trazer aqui esta manhã. E a última mensagem, e depois eu calmo. Para passar à Pilar. A última mensagem é: não se pode ficar silencioso. Não se pode ficar calado. É um erro pensar que a solução destas coisas se resolve pelo silêncio. É preciso falar delas, é preciso apontar os problemas e é preciso fazer propostas concretas de solução desses problemas. E esta é a grande mensagem que é preciso enviar ao nível dos dirigentes internacionais. Ficar calado, fingir que o problema não existe, não resolve a situação e, antes, pelo contrário, agrava os conflitos e, em vez de trazer a paz, traz a confrontação. Acho que chega como introdução. Muito obrigado, Vítor Ângelo. Já nos trouxe uma introdução com tanta informação e tantos dados para conversarmos. Obrigado por este início. Pilar del Rio, olá, bom dia, bem-vinda aqui a esta conferência que realizamos no Palácio de Dom Manuel. Temos aqui muitos pontos de partida. Eu ia pedir à Pilar que ligasse o microfone para podermos, nesse interruptor, exatamente, e agora já vamos começar a escutar em segundinhos. O que significa falar de paz nos dias de hoje, neste mundo multipolar, em constante conflito, em que os 5 membros do Conselho de Segurança não se entendem e desde 2014 não aprovam uma missão de paz, como aqui já foi dito? Pois, bom dia a todas e a todos. Muito obrigada por haber realizado este convite. No voy a falar mal portugués, juro, con lo cual voy a hablar español devagariño. Para responder a esa pregunta, lo ha puesto estupendo el final de la intervención de Vítor Ângelo, que ha falado de que no podemos estar en silencio los ciudadanos. Entonces, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, porque la Declaración de Naciones Unidas empieza diciendo «nos, os povos», nosotros los pueblos. Y yo venía a decir, ahí está el error. Es que a lo mejor no somos nosotros los pueblos. Lo importante somos nosotros los ciudadanos y las ciudadanas, nosotros los seres humanos. Y me parece importante que cuando decimos hay un fracaso de Naciones Unidas o un fracaso de los países, o qué horrible gobierno tiene tal país, o qué horrible señor, y siempre digo, elegidos. Si el problema es ese, el problema es que en estos momentos, y quitando algunas excepciones terribles que podríamos nombrar, pero los conductores de las peores aventuras y de las peores guerras han sido votados. Entonces, ¿cuál es el asunto?
es que somos nosotros los ciudadanos. Después de la Declaración de Naciones Unidas, hubo la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue el documento más importante del siglo XX. En el siglo XXI, y modestamente, un grupo de personas tratamos de poner en marcha otro documento, la Declaración Universal de Deberes Humanos. Porque no podemos decir, es que los gobiernos no hacen, ¿y nosotros qué estamos haciendo? Es que hemos mordido la yugular de alguien, que a veces es lo que da gana. Si los países van contra nosotros, es porque nosotros, ciudadanos, dejamos hacer a intereses que no son políticos, que son económicos, que no tienen que ver con la satisfacción de nosotros, los pueblos, que no tienen que ver con los derechos humanos. Y nos, ciudadanos, nos vamos quedando, mirando, y a veces en una situación tan patética, tan ridícula, como que somos 8.000 millones de personas mirando, a aullar, viendo cómo otros señores deciden, hoy van a morir tantos y hoy van a morir tantos. Y una bomba cae en el sitio donde están las personas o no. Entonces vamos a poner un dron, que ahí sí va a llegar en el sitio donde detecta que hay vida. Y nosotros estamos indiferentes, mirando nuestros TikTok. ¿Estamos indiferentes o estamos sumisos? Bueno, ¿y yo qué voy a poder hacer si yo ni siquiera tengo trabajo? ¿O estamos resignados, sin darnos cuenta que somos muy, muy, muy importantes, que cada uno de nosotros vale el universo, que somos irrepetibles? Y si nos diéramos cuenta de eso, el mundo no estaría tan mal. O sea, el mundo no está mal por los gobiernos. El mundo está mal porque nosotros somos cobardes. Y el mensaje que yo traía aquí es que, perdón, ciudadanas y ciudadanos, chicos y chicas, nosotros tenemos que estar no armados, sino almados, tener alma, aumentar nuestra alma. Si tuviéramos alma de verdad, si entendiéramos la compasión, la humanidad, el humanismo, el mundo no estaría así. Está por nuestra culpa. Y lo digo aquí en Évora, lo digo empezando por mí, y lo digo y me puedo referir a todos ustedes. Ay, pero si tenemos tantos problemas, digo mi casa y no llega el ordenado y no sé cuánto. No, nosotros somos los que estamos provocando nuestro caos. En fin, la Fundación José Saramago, junto con una serie de pensadores de la Universidad de México, que a su vez convocaron a otros, decidimos hacer la Declaración Universal de Deberes Humanos. Voy a leer solo y exclusivamente. Lamentablemente tengo la versión española, no encontré esta mañana la versión portuguesa, tenía también la versión en inglés, pero eso sería peor. Y, por ejemplo, son 23 artículos. El último, todas las personas y organizaciones tenemos el deber y la obligación de contribuir a la resolución pacífica de los conflictos y a la paz. Y ponemos un llamamiento. Como hay algunos señores empresarios que dicen que es que hay que construir armas para defendernos, tenemos que tener armas, pero son de defensa. Bueno, pues muy bien, pues entonces llamemos a que expliquen esas empresas de armamentos y que sean también responsables a la hora de la fabricación de armamentos. Claro que esto es una piada, que ninguna empresa de armamento, que son las que están ganando más ahora, va a pensar, va a decir, sí, no, nosotros armas de ataque no vamos a construir. No, ellos van a construir armas de ataque y vamos a morir nosotros. Y ya el último de los artículos de los 23 de la Declaración de Deberes Humanos es que todas las personas tenemos el deber y la obligación de contribuir
a la defensa de los intereses fundamentales de nuestras comunidades, sabiendo que nuestras comunidades, que el universo es uno solo, la Tierra es una sola, la Tierra, quería decir, que es como si fuera un archipiélago, con unas islas mayores, que son las que antes estaba citando, Oceanía, África, Europa, América, pero al final somos todos el mismo archipiélago, somos islas distintas y somos comunidades y tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Y si tuviéramos esa mirada, cuando venga un loco diciendo que quiere invadir la tierra de al lado porque es suya, u otro loco en otro continente diciendo es que hay unas tierras raras y nosotros necesitamos, para seguir construyendo cosas, necesitamos esas tierras raras. Y entonces encontramos a un tal Putin y a un tal Trump discutiendo lo de Ucrania, o entonces queremos hacer un resort en la franja de Gaza y matamos a la gente. Y nosotros oímos esas monstruosidades y nos quedamos así. Voy a acabar ya esta intervención, lo juro, pero quería que se pusiera antes, quería que viéramos un pequeño vídeo de 1 minuto y medio, que luego lo paso a alguno y entre ustedes se lo vuelven a pasar porque me parece maravilloso. Hoy hace 80 años, ¿no?, de un momento terribilísimo de la historia de la humanidad. Y lloramos y decimos, pero qué horror. Bueno, llorar no lloramos porque no tenemos tanta compasión así, pero qué horror la bomba atómica, qué horror la guerra, qué horror los campos de concentración, qué horror el genocidio, qué horror. Bueno, pues el vídeo que yo quería pasarles es, dentro de una serie de años, la gente pasará horrorizada delante de monumentos a las víctimas de Palestina, de Gaza, y estarán en Japón, y estarán en Europa, y estarán en América, y en cada lugar estarán con su estética. Y dirán, ¡qué horror! Pues les digo, esto está pasando. Que no tengan que venir a recordarlo dentro de muchos años. Tendríamos que ser nosotros. Y ahora sí voy a utilizar la palabra más maldita de todas las palabras, tendríamos que estar nosotros levantados del suelo y en pie de guerra. Porque para eso nosotros, que no tenemos armas, sí tenemos alma, tenemos almas. O tal vez tengamos. Espero que sí. Muito obrigado, Pilar del Rio, por partilhar precisamente o seu pensamento sobre esta questão. Então, e a paz? Eu tenho mais questões para fazer, não me faltam, mas o espaço está aberto a quem está aqui na plateia. Basta... Sim, a Pilar quer acrescentar algo mais, não? Que a partir de agora hacemos respostas breves. Bem, mas o espaço está aberto, precisamos apenas de cruzar o olhar e depois chegará um microfone para que possam fazer as vossas questões ou trazer os vossos pensamentos. Vítor Ângelo, Pilar fala da questão de necessitarmos ter alma, de nos levantarmos, de participar, mas os representantes dos cidadãos são os políticos. Ou os cidadãos podem se levantar de outra forma para impor a paz, se é possível impor a paz, porque essas missões também já não existem, não é? De imposição. E, Pilar, ia-lhe pedir que passasse o microfone aqui ao Vítor, por favor. Obrigado. O que a Pilar disse reforçou aquilo que eu tinha dito no final, que é, não se pode ficar silencioso. É nossa obrigação dizer não à guerra. É a nossa obrigação lutar pelos direitos humanos. Eu tinha nas minhas notas uma referência aos direitos humanos, mas depois o tempo não permitiu, mas fiquei muito satisfeito pela Pilar ter falado sobre os direitos humanos, a questão dos deveres também, evidentemente, porque não há direitos sem deveres, é evidente, mas o fundamental é aquilo que eu disse, e o que a Pilar também disse, é não fiquemos calados.
E mais ainda, entendamos o que é que está em jogo. E é isso que muitas vezes nos falta. É isso que muitas vezes a comunicação social não consegue transmitir-nos. É o contexto da questão. Porquê o conflito? Porquê este desencontro de interesses entre A e B, entre o povo A e o povo B, entre o país A e o país B? É fundamental que a comunicação social possa ir à profundidade das questões, ponha as questões em cima da mesa e que as pessoas depois, através de grupos, Mayors for Peace, através de outras redes, através de todo o tipo de associações, falem claramente da necessidade de um mundo em que a resposta é uma resposta de todos nós. Aquilo que eu chamei uma resposta coletiva. E é fundamentalmente isso de que está em jogo. Nós muitas vezes, e basta quem segue os debates nas televisões, por exemplo, vê que muitas vezes aquilo que se diz sobre o conflito A ou B, ou aquilo que não se diz sobre... Há muitos conflitos que, pura e simplesmente, não aparecem nos nossos ecrãs. E eles existem. E as pessoas morrem em grandes números. É preciso que estas coisas se saibam e que as pessoas perguntem a si próprias como é que eu, Vítor, ou eu, Pilar, ou eu, Carlos, posso contribuir para que esta situação se altere e que a paz volte a existir. Muito obrigado, Vítor. Ficam já dois nós aqui. A participação política, se calhar, na política. Outra, a participação também na comunicação. Por exemplo, são forma dos cidadãos participarem em dois grupos. Temos uma pergunta e a pedir que apresentasses e deixasses o pensamento. Queres? Bem-vindo. Está ligado. Está. E a funcionar. O meu nome é Alexandre Varela, sou vereador aqui da Câmara Municipal. Gostava de agradecer em primeiro lugar não só ao Luís a fantástica moderação, que já nos habituou, de resto, mas sobretudo aos nossos oradores. Também, naturalmente, mais uma vez agradecer ao Álvaro por ter vindo aqui a Évora e por estar connosco. É para nós muito importante e, no fundo, representa um pouco daquilo que tem vindo a ser trabalhado ao nível da rede Mayors for Peace. E, portanto, esta ação também se integra com esse tipo de objetivos, portanto, conseguir corresponder a um dos grandes objetivos da rede, que é disseminar uma cultura de paz. Portanto, um dos três grandes objetivos da visão estratégica da rede é precisamente esse, e continuar a alargar, e por isso mesmo temos aqui também, e ontem tivemos também aqui vários jovens, sobretudo, que há um grande foco nos jovens, provenientes de outras cidades, também de Granollers, mas sobretudo de outras cidades portuguesas que integram também a rede. Nisto, eu gostei muito da intervenção dos dois e começava por focar ou sublinhar aqui uma questão que o Vítor Ângelo falou logo no início da intervenção e que diz respeito precisamente à dificuldade de definir o conceito. É um conceito muito lato. Nós estamos aqui a falar de paz, focámos aqui um pouco mais nas relações internacionais. Apesar do ponto de partida ter sido o bairro, mas esse ponto de partida é fundamental para compreender tudo o resto. E nisso estamos completamente de acordo. E antropologicamente não há especialista, digamos assim, que não tenha partido daí para nos ajudar a compreender as relações que hoje temos e que ultrapassam a questão das relações internacionais e que dizem respeito até da nossa relação com o outro, com o estranho, com o diferente. Não deixa de ser estranho, também por aí, e até de alguma forma contraditório, que no mundo globalizado
como o que temos hoje, com uma aproximação constante através dos meios de comunicação de massa, dos meios de comunicação social, através das próprias transações comerciais e da possibilidade que temos hoje que não tínhamos de nos visitarmos mutuamente. Évora é o resultado disso. Tem sido ao longo dos anos, mas em particular na última década e meia, as coisas têm sido de facto muito diferentes, pronto, para melhor também. Também beneficiando neste caso de uma recomposição nos mercados turísticos e que já foi aqui falada, portanto, as várias crises relacionadas com a Primavera Árabe, que neste caso beneficiaram Portugal e não só, e outros destinos turísticos, mas para dizer que, de facto, não obstante todas essas aproximações, nós, por alguma razão, quando chega a um determinado momento, acabamos por anular todo esse conhecimento e todo esse relacionamento em função de algumas dinâmicas, diria eu, que estão também sinalizadas em torno do atomismo do indivíduo, o individual e, portanto, da concha. Isso também são sinais dos tempos que vivemos e que provavelmente se relacionam muito com o que a Pilar também falou relativamente à falta de alma e à necessidade de assinalarmos a nossa voz, não nos quedarmos em silêncio, como já aqui foi dito. E parece-me que são pistas muito importantes e por isso mesmo é que é importante passá-las também aos jovens, e essa é também a nossa convicção. Ao longo dos séculos, muitos têm refletido sobre estas questões e sobre como ultrapassar tudo isto. E de facto, desde o contrato social, desde os vários contratos sociais até ao Kant e ao imperativo categórico kantiano, e passando agora por muitos outros, os princípios de justiça do Rawls, do Michael Sandel, são tudo reflexões muito importantes e parece que andamos ciclicamente ao longo dos séculos a refletir sobre estes temas sem lhes conseguir dar uma resposta. E provavelmente porque não é só a realidade que é complexa, mas o ser humano também. Mas eu gostava de, obviamente, dar-vos os parabéns e peço desculpa se fui longo, mas tinha aqui necessidade também de colocar algumas questões que me parecem importantes e que se calhar a vocês podem ajudar-nos a compreender. Muito obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Mais longo eu teria cortado. Pronto, mas não foi necessário. Não sei se existe mais alguma questão ou algum pensamento que queiram. Mais um, peço que se apresente naturalmente. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, muito obrigada. O meu nome é Lourdes Nica, eu sou vereadora aqui na Câmara Municipal de Évora. Cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, cumprimentar também os meus colegas vereadores, o primeiro orador, Álvaro, não estou o Vítor Ângelo, a Pilar Del Rio, aqui também oradores, e o Luís Matias, que está aqui a moderar. Eu não é propriamente uma questão, é mais uma reflexão que eu acho que o tema merece. E falou-se aqui, o Vítor deu aqui, permita-me tratá-lo assim, deu aqui uma aula, para mim uma verdadeira aula de história política, de construção daquilo que teve na gênese das Nações Unidas. Eu acho que faz falta voltarmos lá atrás e faz falta pensarmos que quem faz a guerra é quem faz a paz, que é o homem. E a Organização das Nações Unidas, para todos estes jovens que está aqui, nasceu exatamente para construir a paz, entre outras coisas. Era necessário reconstruir os países que tinham saído de uma guerra durante anos. A dimensão humanista que teve na base da Organização das Nações Unidas e que depois deu origem a várias agências e organizações, o caso da Unesco, eu penso que se foi perdendo, em particular nos últimos 20, 25 anos. Sente-se em Portugal, sente-se na Europa e sente-se no mundo, porque a sua intervenção da ONU a nível mundial. Eu penso que introduzir aqui uma questão é importante. Há aqui várias dimensões. Esta dimensão humanista hoje tem sido, na minha perspectiva, substituída por uma dimensão mais economicista, competitiva, e eu acho que aquilo que faz com que os países não se organizem nos conselhos de segurança e noutros órgãos onde é suposto ou se deveria decidir a paz,
está relacionado com questões económicas e geopolíticas, de luta pelo território. Portanto, nós temos que conseguir equilibrar a dimensão humanista com a dimensão economicista. Nós não a podemos desvalorizar, mas tem que haver um equilíbrio. Eu acho que faz falta também nesta abordagem que nós ouvimos, e que infelizmente nem sempre assim é, existir este equilíbrio. O mundo mudou, as dificuldades são outras, e nós temos de trazer para este debate os jovens. E hoje é um bom exemplo disso. O conceito de segurança que Foucault e bem, eventualmente terá que ter também outras vozes. E, por exemplo, a voz dos jovens é fundamental. Lembremos de Malala. Que conhecem estes jovens, conhecem a Malala, mas eventualmente não conhecem quem está no Conselho de Segurança a falar sobre estas questões, mas conhecem a Malala exatamente pela sua dimensão e capacidade de chegar aos jovens. Que estes bons exemplos, o caso de Malala, também pela paz, e foi por isso que ela recebeu o prémio pelo seu trabalho. Eu acho que era importante reconfigurarmos o funcionamento destes organismos e repensarmos que se continuarmos a utilizar as mesmas estratégias para resolver problemas diferentes, será muito mais difícil. Mas, como eu disse, quem faz a paz faz a guerra. São os homens. Eu acho que vamos a tempo todos ainda de recuarmos no mundo que está diferente e está perigoso. Vamos repensar o papel da ONU e, sobretudo, como disse bem, o que é que eu posso fazer para colaborar. Obrigada. Muito obrigado pela sua participação. Temos mais uma participação. Digo que ser presente. Claro. Olá, bem-vinda. Bom dia. Obrigada, Luís. Primeiro um cumprimento ao Sr. Presidente e ao Álvaro, que nos acompanham nesta conferência. Felicitar também a oportunidade e o momento em que ela acontece, acho que foi uma boa iniciativa. Os nossos oradores, é um prazer ouvir-vos, e ao Luís Matias, como sempre, e claro aqui aos meus colegas vereadores, e a todo o público presente, principalmente aos jovens que aqui estão e que gostaria muito que eles dessem aqui alguns contributos. Eu ouvi-vos com muita atenção e até aqui um pouco na senda do que disse a minha colega anteriormente. Eu também coloco as vossas duas intervenções em duas dimensões distintas da paz. Eu acho que a paz tem duas componentes importantes. Por um lado, temos que a promover onde ela não existe, mas também temos que ter o cuidar dela onde ela existe. E às vezes centramos-nos muito na promoção da paz, claro, nos locais onde há guerra e onde há completa falta de direitos humanos, mas também temos que olhar para preservar os locais onde há paz, porque cada vez mais começa a ser um bem precioso pelo caminho que observamos, não só na sociedade, sobretudo nas sociedades ocidentais e na Europa, porque se pensarmos em África, a paz é um grande desafio de sempre, ou se pensarmos também na zona da Ásia. Dizer-vos o quê? Enquanto que o Vítor faz uma intervenção que eu acho muito pertinente, mas que tem muito a ver com a visão geopolítica e com aquilo que é a tradição das nossas organizações político-estratégicas e que trabalham também este tema da paz. Eu queria lhe deixar uma pergunta mesmo, porque ouvi com atenção as dificuldades que houve em alargarem o Conselho de Segurança, e eu acho que a ONU tem que efetivamente conseguir olhar para dentro e fazer alguma reestruturação. Mostrou muita dificuldade em escolher os representantes da África, os representantes da Ásia. Se calhar temos que reorganizar o Conselho para que esses 3 ou esses 2 que querem ter assento caibam lá. E não continuemos a trabalhar sempre com os que já lá cabem, porque esses não estão a fazer um bom trabalho. Pelo menos para já, um bom trabalho no sentido de que a paz começa a ser... a ter contornos cada vez mais preocupantes. Basta a gente ver também o que está passando em Gaza e aquilo que é o peso de Israel, e nós temos que falar destas coisas com abertura. Por isso, do ponto de vista da estrutura geopolítica mundial, eu acho que tem que haver uma alteração, porque ela não está já a responder às dinâmicas atuais. Respondeu às dinâmicas da Segunda Guerra Mundial, não está a responder. Naturalmente que eu percebo que seja muito difícil, porque quem está na ONU são os tais 5 do Conselho de Segurança e podem não querer perder o poder que têm, mas é um desafio grande para aquela organização, que eu acho que é uma organização maravilhosa e que tem
todas as condições para ser o garante da paz mundial, mas tem que fazer uma estruturação com todas as dificuldades que isso acarreta. Quanto à Pilar, tem uma dimensão que a mim é cara, que é a dimensão da cidadania e do sermos cidadão, de plenos, e não estarmos calados e termos coragem de intervir, de falar, de participar. A todos os níveis, começa na escola, por exemplo, os jovens, nós estamos sempre a apelar à participação dos jovens. Os jovens não se movem muito por causas que eles entendam políticas, mas movem-se por causas, por sentimentos, por paixões, e eu acho que a paz é de facto uma das causas dos jovens, e que se nós, quem está no poder, e principalmente no poder local, que é o nosso caso, podemos fazer um trabalho muito interessante com eles, e essa Carta dos Deveres é muito interessante. As políticas de educação na escola pública devem começar, se calhar, a fazer uma reflexão sobre estes temas dentro da escola também. Também a questão da participação cívica na política, que é muitas vezes diabolizada nas escolas. O político é sempre aquele que é o corrupto, o político é sempre o mau. Não, há políticos bons e que fazem boas políticas. Isto tem que passar para o discurso dos professores, os próprios professores, porque a vida às vezes lhe corre mal, fazem estes discursos. A nossa comunicação social, que também passa muita informação da política errada, quando há muitas coisas positivas da política que podem ter mais destaque, mas nós compreendemos, nem falo muito da política da comunicação local, mas mais da nacional. E eu acho que o papel do cidadão passa muito pelo trabalho de formiguinha, nós sermos ativos nas nossas comunidades e depois daqui isso criando o lastro, a rede, mas temos que pôr os nossos jovens a falar destes temas que são muito importantes, e eu acho que a escola pública pode ser um grande desafio nessa matéria, e as famílias e em casa fazemos também os nós autarcas, que chegamos muito perto das pessoas, ter essa preocupação. Gostei da sugestão da distribuição da Carta das Nações Unidas, tal como a Carta dos Deveres, são sempre documentos importantes e que os autarcas podem ter aqui um papel determinante. Muito obrigada, deixo estas perguntas ao Vítor, que sei que deve ser de uma resposta muito difícil e complicada, mas, e obrigada, é um gosto estar aqui com vocês. Muito obrigado. Assim, se calhar, passo aqui ao Vítor para já, antes que surja mais alguma... Ao Vítor e à Pilar, aqui mesmo onde estamos. Aqui mesmo, pois. Bom, as questões... A cultura da paz pode ser ensinada? A cultura da paz deve ser ensinada. Deve ser ensinada. Deve ser um dos temas fundamentais na formação dos jovens, na formação académica, desde pequeninos e por aí fora. Por isso, sim, claro, a resposta a isso não tem dúvidas. Não tem dúvidas. Agora, eu gostava de mencionar, porque eu penso que as nossas intervenções foram muito complementares. E gostava de voltar à questão dos cidadãos e da minha experiência em relação à relação entre a política, a geopolítica e o cidadão. Um dos grandes objetivos dos políticos, não estou a falar evidentemente do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Évora, nem dos políticos que estão aqui presentes, mas um dos grandes objetivos dos grandes políticos é alienar os cidadãos. É deturpar a maneira como os cidadãos olham para o mundo, para os problemas, para as coisas. E isso é algo que é preciso combater. A alienação é uma palavra que não pode, de modo algum, ser esquecida, porque é a arma principal dos políticos. Utilizam a televisão, utilizam todo o tipo de comunicação social, todo o tipo de intervenção pública, etc., etc., para vender o seu peixe e para atacar o vizinho do lado. Por isso a questão da alienação dos cidadãos é uma questão fundamental, e por isso a questão da educação dos cidadãos e da responsabilidade da comunicação social
da responsabilidade dos políticos sérios, da responsabilidade dos professores, da responsabilidade daqueles que influenciam a opinião pública, essas responsabilidades são enormes. E cada vez que alguém falhe na execução dessas responsabilidades, nós devemos acusar essa pessoa de estar a falhar, de estar a contribuir para a alienação, porque a alienação é o primeiro passo para criar o adversário. A alienação é o primeiro passo para criar o inimigo, porque vamos contar uma história completamente diferente do que é Pilar, na realidade. Eu vou acreditar nessa história e a Pilar, em vez de ser alguém que vai colaborar comigo e em que eu penso que é uma pessoa que deve colaborar comigo, e eu frisei na minha intervenção inicial que é fundamental que estes assuntos sejam respondidos de uma maneira coletiva e responsável, eu passo a ver a Pilar como um obstáculo, como um inimigo. E é isso que certos políticos procuram. É isso que faz com que certos políticos consigam não só criar confusão, mas com base na confusão criar apoios eleitorais, etc, etc. Por isso, há que denunciar toda a tentativa de alienação. Há que denunciar todo o político, todo o fazedor de opiniões que procura criar cinismo, que procura criar divisões, que procura criar falsidades entre nós. E isso eu acho que é algo que é absolutamente essencial, e por isso uma iniciativa deste tipo é que nós temos a oportunidade de dialogar, de ouvir opiniões diferentes. Vamos concluir no final desta sessão que afinal as opiniões diferentes não são assim tão diferentes como poderiam parecer. Antes, pelo contrário, elas completam-se. E é isso que falta nos tempos de hoje. Eu podia, o tempo não permite, mas podia-vos falar não da paz, mas da guerra. E vos dizer como é que os políticos criam um clima de guerra. E nós passaríamos aqui a hora do almoço e a tarde a discutir essa questão. Mas há de facto toda uma metodologia, há de facto toda uma filosofia, há de facto todo um itinerário para criar um espírito de guerra, uma situação de guerra. E eu penso que também é importante um dia refletir sobre isso, para que nós possamos perceber como é que os políticos nos manipulam e como é que nós vamos responder a essas manipulações de modo a evitar sermos enrolados, sermos enganados por esses políticos e sermos capazes de promover a resposta que vai no sentido da paz. Muito obrigado, Vítor. Obrigada. Es que los políticos intervienen y tratan y nos engañan. Debo decir que políticos somos todos, ¿no? Y unos son nuestros representantes y otros no. Pero yo soy jornalista e traballé moitos anos na radio e na televisión de España. En varias ocasiones propuse al Parlamento de España, a través de distintos partidos políticos, que era muitísimo importante refletir sobre cómo aceptamos y cómo vemos os medios de comunicación. Es decir, en todas las enseñanzas había literatura y me parecía maravilloso estudiar literatura. La mayor parte de las personas, ¿para qué nos vamos a engañar? Está bien que estudien a Tolstoy, pero luego no van a leer a Tolstoy. La mayor parte de las personas, su único contacto con lo escrito son los medios de comunicación.
Jornales antes y ahora las redes sociales y la televisión. No hemos conseguido tener una asignatura que nos enseñe las mecánicas de los medios de comunicación para poder estar defendidos. Como desconocemos todo, nos van introduciendo mensajes uno detrás de otro y se quedan con nosotros. Yo he dicho que todos tenemos alma. No. En muchos casos tenemos una especie de alma colectiva generada en un laboratorio, porque nos hemos convertido en seres sumisos que van caminando por el sitio donde previamente se le ha marcado a base de mensajes televisivos, a base de medios de comunicación. Decía antes que la ONU y la ONU decía y que no oíamos. La ONU habla. El secretario general de la ONU ha sido durante todo este tiempo último una voz que a mí me parecía tan importante como la del Papa Francisco. ¿En qué página de los medios estaba? O sea, dice, ¿y tú por qué sabes que hablaban uno y otro? Porque entraba en sus páginas. Porque si voy a la ONU me entero de lo que se ha dicho ayer y de lo que ha pasado y con cuántos cooperantes han sido expulsados, cuántos han sido asesinados, cuántos medios se han devuelto, qué dice el secretario general, qué dicen otros embajadores. Pero los medios de comunicación no lo cuentan, porque cuentan otras cosas, porque nos quieren de otra manera. Porque los medios no son los jornalistas, son intereses empresariales. No es el cuarto poder que se decía antiguamente, no, es el primer poder. En fin, que solamente quería decir que sí, nuestras organizaciones y nuestros gobiernos, los gobiernos que realmente representan la salud democrática, sí hablan. Y que nosotros lo que tendríamos era que tener muchísima más intervención social, responder más a los medios de comunicación. No son todos, cuando desde los medios nos dicen que son todos iguales, no somos todos iguales. Y mucha atención, porque los medios nos están esclavizando. Y nos creemos que somos libres porque podemos salir por la noche, porque nos podemos meter no sé qué cosa y porque y no. Queridas amigas y aquí dos amigos más novos, nos están esclavizando. Se calhar, agarrando na palavra da escravatura, fazia a questão, quantas vezes é que já receberam uma notificação durante o momento em que aqui estamos, no vosso smartphone? Será que essa notificação no smartphone, que não é uma ferramenta de comunicação, mas não de comunicação social, está a fazer com que possamos alienar-nos também de 3 em 3 segundos, de 4 em 4, de 5 em 5? Podíamos falar sobre isso também, mas temos de falar mesmo de paz. E eu, para vos provocar só um pouquinho e se calhar gerar um pouco mais de confusão, porque estamos a chegar ao final da nossa conversa, trago aqui uma citação de algo que eu vi agora há muitos poucos dias, há 2 dias, e achei que era muito adequado para trazermos aqui, para tentarmos perceber como é que se fala da paz e porque é que se fala da paz ou com que intenções. E faço final de um discurso. Entre a guerra e a paz, nós escolhemos a paz. Esta frase foi dita por Benito Mussolini em Munique em 1937, depois da reunião que teve com Hitler. Então a questão que eu faço é: porque é que não houve paz? Ou usa-se a paz para fazer a guerra, para gerar o conflito também? Vítor. Bom, eu comecei a minha intervenção perguntando se havia alguém na assistência que fosse contra a paz. O Mussolini, se estivesse aqui, diria: eu sou a favor da paz.
O Hitler, se estivesse aqui, eu sou a favor da paz. O fulano tal, e agora estou a falar de pessoas presentes, do mundo presente, e eu não vou dizer os nomes, mas o fulano tal, se estivesse aqui, em vez de estar na capital tal ou tal, também diria, eu sou a favor da paz. Quer dizer, a paz é uma espécie de bandeira, digamos assim, que os líderes utilizam para ganhar votos, para se impor, etc, etc. Por isso, eu não penso que ninguém diga que é contra a paz. Há aqui uma questão que nós não falamos, que é a questão da liderança. E eu penso que também é importante falar de questões de liderança, porque na realidade é o líder, em certa medida, que, como é que eu diria, que pode levar um país para a paz ou para a guerra. E a questão que se deve pôr numa assistência como estas, e em geral, é o que é um bom líder. Quais são as características de um bom líder? E tem-se feito muita reflexão sobre isso. E toda a gente diz, Donald Trump, só para mencionar um nome, podia mencionar outros, mas Donald Trump diz que é um líder extraordinário. Será mesmo um líder extraordinário? É fundamental a gente perceber o que é um bom líder. É um vendedor. Donald Trump é um vendedor extraordinário. É um trader. Sim, vende coisas. Exato. Mas esta questão da paz é uma questão, esta questão da liderança é uma questão fundamental. E eu estive a pensar, quando vinha para aqui, estava a pensar, eu devia falar sobre liderança. Quando falo sobre paz, devia falar sobre liderança, porque os líderes, na realidade, desempenham um papel cada vez maior na definição da conjuntura nacional, da conjuntura internacional, das relações entre os povos, e nós não falamos normalmente do que é ser um bom líder ou ser um mau líder. E eu pensei, bom, um bom líder é o quê? Bom, primeiro é uma pessoa, um homem, uma mulher, é uma pessoa que tem um compromisso pessoal com as causas que são causas fundamentais para a sobrevivência da espécie humana. A questão do compromisso é uma questão fundamental. E um bom líder distingue-se por saber identificar em cada contexto, no contexto da cidade, no contexto da região, no contexto do país, no contexto da região ou no universal, quais são as grandes prioridades e compromete-se a resolver, a tentar resolver com outros líderes, evidentemente, sozinho não consegue, quando compromete-se a tentar resolver essas questões. Pois a questão do compromisso é uma questão fundamental. Uma segunda questão que é fundamental e que muitos líderes não têm, e nós vemos isso nas reuniões, por exemplo, da União Europeia, é coragem. Falta a muitos líderes a coragem para dizer aquilo que pensam e para dizer aquilo que deve ser feito, para dizer aquilo que não está bem e aquilo que deveria ser adotado. Por exemplo, um exemplo concreto. Tem faltado na União Europeia extrema coragem em relação à questão de Gaza. Acho que não há dúvidas em relação a isso. Tem faltado na União Europeia extrema coragem em relação, por exemplo, à questão do Sahel. E o Sahel é uma região que eu conheço bastante bem, à volta do deserto do Saara, em África. A situação no Sahel, nos últimos 15 anos, piorou de uma maneira extraordinária. Essa questão é pura e simplesmente ignorada ao nível das discussões, ou quase que ignorada, ao nível das discussões em Bruxelas.
É preciso coragem para dizer que, no caso da Ucrânia, estamos perante uma situação de self-defense, de defesa legítima dos interesses e da soberania da Ucrânia. E que a Ucrânia deve ser tratada segundo o artigo da Carta que fala do direito à autodefesa. Não se tem tido a coragem de dizer isso. Diz, é preciso ajudar, é preciso isto, é preciso sanções em relação aos russos, mas não se fala da questão fundamental, que é o direito que a Pilar tem, que eu tenho, que o Luís tem, que nós todos temos de nos defendermos se formos atacados, e mais ainda, que cada país tem, e está ali na Carta claramente marcado, cada país tem de se defender se for atacado por um outro país. Ou seja, a questão central, que é a questão do direito à defesa, à autodefesa, é uma questão que tem que ser a coragem de dizer. Porque depois o resto vem depois disso. Quando se tem uma situação de autodefesa, deve-se fazer isto e isto e isto e isto e aquilo. Por isso, a questão da coragem é uma questão fundamental. Uma outra questão que é fundamental também, que nós não mencionamos aqui, e que é uma das grandes razões porque há conflitos, é que se perdeu a confiança ao nível internacional. Hoje já não se confia nos países vizinhos. Hoje já não se confia nos grandes líderes. A questão da confiança em matéria política é a questão essencial. Eu, se fizesse política, eu nunca fiz política, nunca fui promovido por questões de política. Aliás, eu costumo dizer aos embaixadores portugueses, eu sou o único indivíduo que foi onde foi, sem ter o apoio, digamos assim, da política portuguesa. Fui aceite e aprovado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, e não porque Portugal ou a Rússia, ou os Estados Unidos, ou qualquer outro país tivesse feito pressão no Conselho de Segurança para que eu fosse aprovado. Foi uma questão de estabelecer confiança. A questão da confiança é a bandeira essencial em matéria de política. Tem que se criar confiança. Confiança que se trata de uma pessoa séria, confiança que se trata de uma pessoa competente, confiança que se trata de uma pessoa que quer resolver os problemas, confiança de que essa pessoa está ali para o bem comum. E assim sucessivamente. A Pilar tem um microfone. Muito obrigado, Vítor. Pilar, o Vítor deixou aqui vários pontos, mas nós temos de terminar e eu gostava, através de ti, fazer aqui uma ponte também para a cultura. Como é que a literatura, o cinema e outras formas culturais podem contribuir para uma narrativa da paz agora no século XXI, neste tempo que estamos, 2025, com 27 aqui à porta, por exemplo, que será um ano tão importante para Évora? Entre las notas que traía escritas y que no me han servido de nada, debo decir ya, una de las cosas es que estas generaciones más novas no, pero la mía, por ejemplo, nos aprendimos a ser mayores yendo al cinema, y en el cinema lo que veíamos todo el tiempo era violencia. Veíamos los filmes del oeste, veíamos cómo mataban a los indios y además estábamos contentes. Cada vez que llegaban los cowboys y disparando y los pobres indios que estaban defendiendo su tierra y sus vidas morían, nosotros aplaudíamos. Oye, disculpa, pero parece que es una broma, pero no es una broma. Fuimos educados en... ¿Qué series vemos en televisión? ¿Cuántos policías, cuántos detectives, cuántos crímenes? Incluso cuando salen abogados, y algunos hasta bonitos, es para defender crímenes. No, estamos muy habituados a la violencia. La cultura es el pensamiento. La cultura es efectivamente poder gozar de la belleza de los árboles que crecen, de un poema, de un romance, de una reflexión. Lo que pasa es que si vamos apresurados todo el tiempo, de verdad que nos pasamos el poema. Decimos, y
Y no, la belleza, la cultura son fundamentales para que tengamos paz interior. Y la paz interior es algo importante para ser nosotros mismos, no bonecos o números. José Saramago, voy a terminar con él, él siempre decía que nos quieren consumidores más que ciudadanos. Si podemos consumir, todo bien. Si no podemos consumir, ficamos fora. En fin, pensemos en esto. Como he sido una mujer manteniendo las buenas costumbres, dejé mi mala ahí con el teléfono dentro, no he podido buscar el discurso que dio José Saramago cuando el Nobel, donde fala precisamente de la responsabilidad ciudadana y de la paz. Y yo, el fragmento que tengo aquí, lo tengo en español. Me parece un horror leerlo en español, siendo que él lo escribió en portugués. Pero mira, así son las cosas. Está perdoado. Bueno, lo voy a leer en español porque... no entendemos como conflito seu. Dijo Saramago en aquella noche del premio Nobel memorable, delante de miles de personas, todo el mundo disfrazados, con unos vestidos maravillosos y con unos saltos muy altos y con una música y con todo muy bien. Y dice Saramago: nos fue propuesta una Declaración Universal de Derechos Humanos y con eso creímos que lo teníamos todo, sin darnos cuenta de que ningún derecho podrá subsistir sin la simetría de los deberes que le corresponden. El primer deber será exigir que esos derechos sean no solo reconocidos, sino también respetados y satisfechos. No es de esperar que los gobiernos realicen en los próximos 50 años lo que no han hecho en estos que hoy, porque era aquel día, que hoy conmemoramos. Tomemos entonces nosotros, ciudadanas y ciudadanos comunes, la palabra y la iniciativa, con la misma vehemencia y la misma fuerza con que reivindicamos nuestros derechos, reivindiquemos también el deber de nuestros deberes. Tal vez así el mundo comience a ser un pouco mejor. Muito obrigado, Pilar, por nos trazer essas palavras do José Saramago. A conferência está a chegar ao fim, é a hora, é mesmo assim. Nós tivemos um pouco menos de tempo, começámos um pouco mais tarde, mas também terminámos um pouco mais tarde. Quero agradecer à Pilar del Rio e ao Vítor Ângelo pelas suas reflexões lúcidas e também provocadoras que aqui nos trouxeram, a todos os que participaram nesta conferência e aos ouvintes da Diana FM que escutaram e certamente também tiveram a oportunidade de pensar enquanto escutavam as vossas palavras. Também eu sou das Alcaçarias, mas gostava de lhe dizer que sou das Alcaçarias porque da moeda e do farrobo alguém decidiu juntar noutro território em paz para criar algo novo. E se calhar pode ser um bom exemplo disso. Participar com alma e com coragem pode ser uma receita para construir a paz. Ficamos por aqui, muito obrigado pela vossa presença. Na rádio a programação segue com uma crónica com música, mas aqui no Palácio Dom Manuel vamos ter música do António Bexiga, já a seguir, e por isso mesmo convido a que se mantenham nos vossos lugares. Boa tarde, obrigado. Em Évora, a cultura inspira a paz. No âmbito de Évora 2027 e assinalando os 80 anos de Hiroshima e Nagasaki, participe na conferência Então e a Paz, dia 21 de maio, no Palácio de Dom Manuel. Reflita sobre o papel da cultura, educação e artes na construção de um futuro mais pacífico, com Vítor Ângelo e Pilar del Rio. Então e a Paz, um encontro